O plano está para a linguagem audiovisual, assim como a palavra está para a linguagem escrita. E é fundamental levarmos para a edição vários planos. E a gente vai categorizar aqui um pouquinho os diversos planos da linguagem audiovisual. Primeiro, plano geral, o plano mais aberto de todos, aquele plano que contextualiza, que mostra a casinha lá no meio da montanha ou no alto da montanha, que mostra o barquinho no meio do lago, que mostra se o cenário é urbano ou rural. Fechando um pouco mais, podemos ir para o plano de conjunto. O plano de conjunto limitou um pouquinho, né? Fechar significa limitar um pouquinho o espectro, né? O horizonte de visão. E aí provavelmente a casa vai ter só um pouquinho de cenário ao redor, ou a gente vai mostrar as pessoas de corpo inteiro, com um pouquinho de cenário ao redor também, né? Diferente do plano geral, que é aquela amplidão toda. Já o plano americano é aquele que revela, que enquadra a partir daqui um pouco abaixo da cintura, deixa um pouco de espaço acima da cabeça, que a gente chama de teto. Plano médio é o plano que em geral vemos nos telejornais, dos apresentadores dos telejornais, né? Aquele plano mais ou menos por aqui, deixando um pouquinho de espaço acima da cabeça. E vamos fechando, né? Vamos nos aproximando dos personagens, né? Dos entrevistados. O close é o plano que corta eventualmente um pouquinho da cabeça, pode cortar, isso não é um erro, enquadra um pouco acima do peito e vamos fechando para o Big Close. O Big Close é um plano, a gente diz no jargão de televisão, com muita energia estética, né? Porque é um plano que normalmente não conseguimos ter no cotidiano, na vida real, né? Mas a televisão, a câmera consegue ir lá no olho, fazer uma imagem fechada do olho, ou fechar na boca falando, ou fechar, enfim, numa parte do rosto, em uma metade do rosto. Qual vai ser o propósito desses planos? Aí depende da ideia do diretor, né? Que o diretor tiver na cabeça, mas podem ser planos bacanas, muito úteis. O plano detalhe é o plano que vai revelar um objeto, vai revelar uma medalha, um vaso, o detalhe de um quadro, de alguma coisa, também para levar o olho humano a um objeto, a alguma coisa que normalmente não seria percebida, né? Volto a dizer, é fundamental termos essa variedade de planos para que a edição flua bem. Também é possível categorizar os planos pela posição da câmera em relação à situação. Plano G é a câmera que olha de cima para baixo, né? E aí dá, em relação ao outro, uma sensação de inferioridade, de submissão. Contra Plano G, ao contrário, é a câmera que olha de baixo para cima. E aí gera, em relação ao outro, uma sensação de imposição, de superioridade. Há ainda a câmera subjetiva, que é uma câmera muito interessante, usada bastante em ficção e que eu acho que poderia ser mais usada em não ficção, na produção de reportagens, documentários, que é a câmera que assume o olhar do personagem, né? O personagem olhando para a esquerda, olhando para a direita, caminhando por um corredor. É uma câmera bem bacana também. E por fim, o contraplano. O contraplano, digamos que essa câmera aqui esteja fazendo o plano. O contraplano é a câmera que vai fazer o olhar, digamos, vai pegar a cabeça do outro, né? A cabeça do outro estará em primeiro plano, o olhar, digamos, sutil do outro, olhando sobre o ombro do outro. A gente usa muito uma expressão em inglês, over the shoulder, né? É uma câmera que está olhando sobre o ombro do outro para a pessoa que estava, digamos, fazendo perguntas ou interagindo. Há ainda o plano zenital, que é o plano que olha verticalmente, né, de cima para baixo, formando uma angulação de 90 graus. Muito usada nos últimos tempos com a popularidade dos drones. Os drones olham, né, com essa angulação de cima para baixo. Os movimentos de câmera também se dividem em vários tipos, a começar pela panorâmica horizontal, a PAN, em que a câmera se move, gira em torno do próprio eixo, girando para a direita, girando para a esquerda. Há ainda a panorâmica vertical, sobre o próprio eixo, a câmera vai para cima, vai para baixo, olhando o que está lá embaixo, subindo o olhar para os vários andares de um prédio. Já o traveling é um movimento em que a câmera se desloca, pode haver o traveling horizontal, né? O eixo está se deslocando, ou o traveling vertical, câmera para cima, câmera para baixo. Há ainda o zoom, em que se aproxima o olhar, a câmera em si não se mexe, né? Mas é como se sugasse a imagem para a câmera.
ou se afastasse o olhar da imagem na qual você está focado. E para terminar, um outro movimento interessante que é o chicote, movimento rápido, para um lado, para o outro, né? Não se revela em geral ao longo do chicote que está no meio, ou mal se percebe que está no meio, né? Porque vai de um lado, vai para o outro. Movimento muito usado, por exemplo, em filmes de ação, mas que também pode ser super útil no nosso mundo da não ficção. Graças aos avanços tecnológicos, as ferramentas para gerar audiovisual estão hoje em dia muito mais disponíveis. Podemos gravar, por exemplo, um documentário inteiro, uma reportagem com um celular. Podemos usar uma DSLR, que são essas máquinas fotográficas que também gravam vídeo em alta qualidade. Se usa também muito no mercado a chamada Handycam, né? Uma câmera de vídeo mais tradicional. Não podemos parar na intenção, na vontade de gravar audiovisual por conta de limitação de equipamento, né? Fundamental, passo número 001, conhecer bem o equipamento, né? Saber manusear os botões, ler o manual várias vezes, ler o manual e aplicar, enquanto lê o manual, o que está sendo indicado, né? Qual é o botão que regula isso, qual é o botão do foco, que regula a entrada de luz pela lente da câmera, etc, etc, etc. Tem que haver também repetição, tem que haver treinamento, ir a campo, treinar, ir a campo, filmar o aniversário do amigo, filmar um jogo de futebol. Eu, por exemplo, tenho muito envolvimento com esporte. Quando comecei a fazer produção independente, ia aos domingos filmar jogo de futebol. Filmar simplesmente para treinar, para praticar. Dica número 2, fundamental também, a manutenção do equipamento. Eu cuido das minhas câmeras como se fosse um bebê, né? Com o máximo de cuidado, sem deixar cair bruscamente, sempre colocando num ambiente protegido, limpando o tempo inteiro a lente da câmera, porque eventualmente uma sujeirinha na lente pode imprimir no resultado final. Imagine uma reportagem, um documentário no fim com uma sujeirinha ali o tempo inteiro. É fundamental manter bem o equipamento. Produção alguma, em tempo algum, pode parar por falta de bateria e por falta de mídia. Baterias se desgastam, então depois de um certo tempo, elas já não duram 1 hora, 2 horas ou 3 horas, como aponta o manual, né? O produtor audiovisual, você que vai fazer um vídeo, tem que saber disso. Ah, mas lá onde eu vou filmar não tem luz elétrica. Dê um jeitinho e leve um gerador de energia, né? Mídia também. Leve sempre mais mídia, mais cartões, mais do que o necessário. A produção não pode parar porque acabou o espaço, né? Aí na hora H de uma cena espetacular, não há mais espaço para mídia. Você, produtor de vídeo, tente também, na medida do possível, essa é uma dica importante, controlar o seu ambiente, especialmente em relação ao áudio, né? Especialmente durante as entrevistas. Por exemplo, vai gravar uma entrevista à beira do mar, né? O ruído do mar vai estar presente ali ao fundo. Será que vai fazer sentido ter o barulho do mar ao longo de toda a construção da história? Então pense bem nesse controle, né? Pense bem se vale a pena fazer ali naquele ambiente ou talvez levar o seu entrevistado para outro lugar. Acho que é isso, né? Está concluída a nossa etapa de direção de fotografia e dicas em geral para você colocar mão na massa e construir o seu próprio vídeo.